Imagine que você tem uma sessão com Jesus hoje. Essa sessão terapêutica está agendada para hoje. Você só tem somente hoje. Quais assuntos você teria com ele? Vamos imaginar que você escolheria 5 tópicos, 5 assuntos, dentre os quais, nas suas condições, nas suas limitações, vai de cada um. Isso. Eu quero que você anote isso, esses 5 assuntos que você teria com ele. Porque não haveria nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de resistência a medo de alguma coisa. Você seria abertamente a falar com ele, sem nenhum tipo de julgamento ou condenação. Quais seriam esses 5 assuntos? Eu peço que você anote, se você estiver acompanhando isso comigo. Eu não vou anotar no livro, mas vou anotar numa folha em branco. Na verdade, eu já anotei, numa folha de caderno. E aí a gente vai para... Essa foi uma prática 1 e a prática 2 agora. A gente vai orar sobre cada assunto da terapia com ele. Então, 5 assuntos e 5 orações, a oração do teu jeito mesmo. E você vai fazer um momento a sós com o Pai mesmo, você e ele, somente isso. E aí a gente vai para a prática 3. Vale ressaltar que esses 5 assuntos que você vai fazer orações, eles precisam ser feitos por 7 dias. O livro propõe isso. Então, serão 7 dias, eu vou começar hoje. Então, serão 7 dias sobre esses assuntos. Você precisa, essa dinâmica, digamos assim, você vai fazer isso. E aí a gente vai para a prática 3, que a gente vai fazer a confissão dos pecados. Hoje, nos dias atuais, atualmente, nos dias atuais, a gente vê que a gente é bombardeado com esses assuntos do pecado. Pode ser até desgastante, mas a gente vive numa época em que gostamos de saber apenas o amor de Jesus e sobre a aceitação dele sem nenhum tipo de pré-requisito. Jesus, ele quer que a gente confronte a, a nossa relação com os nossos pecados. O livro, ele quer mostrar isso. Você não vai ser recebido com a pedra na mão, mas você precisa ter um coração disposto a perdoar. Então, se você não tiver convicção de que foi perdoado pelo Senhor, muitas vezes não vai ter uma cura emocional de que tanto você precise. Então, muita gente que tem resistência grave a vários medicamentos, vários tratamentos psiquiátricos, várias sessões de terapias, depois que essa pessoa ela vai ter conhecido o mestre e conseguir perdoar aquele ato, e é de imediato, porque você precisa parar de se culpar, porque Deus ele já te perdoou. Então, não se culpe, não faça, não se cobre. Então, eu quero que você anote dessa vez, nessa prática 3, em qual área ou circunstância que você precisa pedir perdão ou o que isso te aprisiona. O que te aprisiona a você é, não querer pedir perdão em algo em específico? Qual área da sua vida, seja na sua carreira, seja algo novo que você queira implementar para você. Então essa é a prática 3. E vamos para a prática 4. A gente vai fazer uma leitura bíblica. Não olhe para trás. Então, o livro pede que se o Senhor ordena seguir em frente, uma vez que seus pecados estão perdoados, porque você ainda está preso a algo do passado. Então, você no seu momento sozinho, você vai anotar isso. Fechou? E vamos para a prática 5,
que é não se esconda atrás da religião. E a gente falou um pouco isso sobre o divã de Jesus, né? E que muitos religiosos usam a religião como meio de proteção, né? Vamos supor que um cristão vai fazer terapia e ele, não, eu frequento a igreja, tá tudo bem. Mas mesmo assim ele tem um pecado, ele conta meias verdades para o profissional da área que não vai julgar ele também. Mas mesmo assim ele comete os mesmos erros, os mesmos atos e nunca muda. Então ele acaba se afundando ainda mais. Infelizmente, isso acontece muito. Então não se esconda atrás da religião. A espiritualidade ela pode ser muito terapêutica, mas ela também nos impede muito de ser curado. Então muitas pessoas elas têm algum discurso extremista, muito religioso, que vive em modo distinto. Nesse caso, a espiritualidade ela pode ser uma camada de falsa proteção para evitar que os outros saibam como elas realmente são. Provavelmente você já viu, você já conhece alguém assim. Então, como saber se estamos vivendo uma espiritualidade que nos impede de ser curados emocionalmente? Como, como realmente investigar isso profundamente? O livro traz 10 características que, que não são emocionalmente saudáveis para um cristão e todos também. Então, a primeira característica que o livro traz é uma espiritualidade não emocionalmente saudável. Ela tenta convencer você de que tudo é espiritual. Ela sempre quer convencer você de que tudo é espiritual. Característica 2. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável tenta levar você a ter uma vida fora da igreja ou dentro dela. Leva a viver personagens que devem adaptar-se a diferentes ambientes. Característica 3. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável impede você a expressar suas emoções. Proíbe brincadeiras e piadas e mostra uma visão de Deus sempre opressiva e carracuda. Isso eu já vi muitas vezes na prática. Característica 4. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável diz que você não deve ter tempo para lazer, hobbies ou esportes, porque tudo isso é comum em pessoas que não amam Deus. Aqui já é basicamente o extremo já. Você não tem um hobby, um tipo de lazer, um esporte. Isso aqui já é bem ao extremo mesmo. Característica 5. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável impede você de ter tempo com os amigos. Muitas vezes a agenda da igreja prejudica suas relações familiares. Então, tudo na balança para funcionar tudo relativamente bem. Então, prática 6, ou característica 6. Em uma espiritualidade não emocionalmente saudável, você tem medo de ser julgado pela igreja. Logo, não há liberdade para confessar suas dores e seus pecados à comunidade. Característica 7. Em uma espiritualidade não emocionalmente saudável, os líderes dizem que você precisa da cobertura espiritual deles para se aproximar-se a Jesus. Você se torna codependente de pessoas e sofre abusos espirituais diversos. Isso já havia acontecer. Característica 8. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável ensina conjuntos de regras do tipo pode ou não pode, mas não ensina a ser um verdadeiro discípulo de Jesus por meio de disciplinas espirituais de longo prazo. Isso é verdade verdadeiramente. É uma coisa que que não é muito implementado, na verdade é bem implementado, mas a gente vê muito nos conteúdos que isso poderia mostrar isso mais vezes. Característica 9. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável, ela tenta impor várias metas parecidas com as existentes nos ambientes seculares. E característica 10. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável afasta
pessoas de você. Você é considerado um cristão chato e desagradável. Isso também são características emocionalmente, não emocionalmente saudável. Todas essas características. Então, se você já passou por isso, pense, seja compreensível a pensar nessas características. E a gente vai para a prática 6, que é uma oração. Eu vou deixar a oração no link da descrição. Eu vou fazer no meu momento sozinho e você faz no seu momento sozinho. Fechou? E aí eu vou deixar uma mensagem aqui. Eclesiastes 7, versículo 16, que fala que não seja excessivamente justo, nem desamazidamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Então, esse foi o dia 4, foi um pouco até mais curto. E obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Hoje é sábado, então desejo um excelente final de semana para todo mundo aqui. Se você está vendo depois, parabéns, siga a sua jornada, estou muito feliz. E é isso.